Boa noite a todos, mais uma vez estamos juntos para aprendermos uns com os outros. Com muita alegria que a gente aprende para ensinar, para exercitar em nós, para passar à frente, né, meus irmãos? Sempre as lições do bem para o nosso fortalecimento físico e espiritual, não é? Então, nós vamos mentalizar? Vamos mentalizando uma suave luz que nos envolve da cabeça aos pés, envolvendo o corpo e a alma, penetrando pelo centro da nossa cabeça e se espalhando por todo o nosso corpo, revitalizando, reequilibrando e nos fortalecendo para que possamos trabalhar os bons pensamentos de confiança, fé e esperança em dias melhores. Que a paz do Mestre Jesus possa estar conosco durante todos os dias e que possamos sintonizar com Deus nosso Pai, com a espiritualidade maior, através da prece e dos bons pensamentos. Vamos permanecer em silêncio, sentindo esse amor, essa paz que nos envolve e que silenciosamente tanto nos beneficia. E vamos agradecendo a Deus as bênçãos deste momento. Graças a Deus e graças a Jesus. Meus irmãos, continuamos com o Evangelho do Mestre. Estamos no capítulo 8º, não é? E hoje seria o item 5, não é? Mas, como o André Luiz, no seu resumo do item 5, ele colocou do item 5 ao 7. Então, ele resumiu 5, resumiu 6, né? E o 7. E já passou 5, 6, 7 juntos. Que ele deu o título de, como é mesmo que está aqui? Ideia do bem. A ideia do bem, essa ideia que nós temos e é o que nós exercitamos em nós. Vem a ideia, nós aprendemos, mentalizamos, não é? Guardamos fundo no nosso coração e vamos vivenciando dia a dia. E o item 5, meus irmãos, estamos no capítulo 8, né? Bem-aventurados aqueles que têm puro coração. E o item 5, ele se resume no 6 e no 7 mesmo. Ele tem o título Pecado por Pensamento e o Adultério. Aprendestes o que foi dito aos antigos: não cometereis adultério. Mas eu vos digo que todo aquele que tiver olhado uma mulher com um mau desejo por ela, já cometeu adultério com ela em seu coração. Está em São Mateus, capítulo 5, versículos 27 e 28. A palavra adultério não deve ser entendida aqui no sentido exclusivo de sua acepção própria, mas em sentido mais geral. Jesus frequentemente a empregou por extensão para designar o mal, o pecado e todo o mau pensamento, como por exemplo nesta passagem. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre esta raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando tiver acompanhado dos santos anjos na glória de seu Pai. São Marcos, capítulo 8, versículo 38. Eu vou até repetir. Porque se alguém se envergonhar de mim e de minhas palavras entre essa raça adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará também dele, quando vier acompanhado dos santos anjos na glória de Deus Pai. Então, a verdadeira pureza não está somente nos atos, mas também no pensamento, porque aquele que tem o coração puro não pensa mesmo no mal. Foi isso que Jesus quis dizer. Ele condena o pecado, mesmo em pensamento,
porque é um sinal de impureza. Esse princípio conduz naturalmente a esta questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Esse princípio conduz naturalmente à questão: sofrem-se as consequências de um pensamento mau, não seguido de efeito? Há aqui uma importante distinção a se fazer. À medida que a alma empenhada no mau caminho avança na vida espiritual, esclarece-se e se despoja, pouco a pouco, de suas imperfeições, segundo a maior ou menor boa vontade que emprega, em virtude do seu livre arbítrio. Todo mau pensamento, pois, resulta da imperfeição da alma, mas, de acordo com o desejo que concebeu de se depurar, mesmo esse mau pensamento se torna para ela uma ocasião de adiantamento, porque o repele com energia. É o início de uma mancha que se esforça por apagar e não cederá se apresentar ocasião para satisfazer um mau desejo. E depois que tiver resistido, sentir-se-á mais forte e alegre com a sua vitória. Aquela, ao contrário, que não tomou boas resoluções, procura a ocasião para o ato mau e, se não o realiza, não é por efeito da sua vontade, mas porque lhe falta oportunidade, ela é, pois, tão culpada como se o cometesse. Em resumo, na pessoa que não concebe mesmo o pensamento do mal, o progresso está realizado. Naquela a quem vem esse pensamento, mas o repele, o progresso está em vias de se cumprir. Naquela, enfim, que tem esse pensamento e nele se compraz, o mal está ainda com toda a sua força. Numa, o trabalho está feito, na outra, está por fazer. Deus, que é justo, considera todas essas diferenças na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então, nós vamos à explicação clara, precisa do nosso André Luiz. Filho de Deus, né? Que ele colocou filhos de Deus? Não, ideia do bem. Filhos de Deus, nós já fomos, foi no capítulo anterior. Esse é o foi o item anterior. Esse é o capítulo 8, e itens de 5 a 7, como eu falei. Ideia do bem. Perdão desfaz a mágoa. Esperança detém o desespero. Calma neutraliza a cólera. Paciência dilui a intolerância. Meus irmãos, hoje no trabalho, o Evangelho caiu o item a paciência. Como é difícil, né, meus irmãos? Sermos pacientes, né? Mas exercitando nós chegamos lá, não é? Com Jesus, com firme propósito no bem, chegaremos lá. Então, paciência dilui a intolerância. Nós ficamos toleráveis, perdoamos, não é? Paz distancia a irritação. Discernimento previne o sofisma. Equilíbrio afasta a leviandade. Fé enfraquece a aflição. Caridade impede o egoísmo. Amor desmoraliza o ódio. A ideia do bem é força divina que se contrapõe às tendências inferiores e será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto certo para o veneno do mal. Vou repetir. A ideia do bem é força divina que se contrapõe às tendências inferiores e será sempre, em qualquer circunstância, o antídoto certo para o veneno do mal.
permaneçamos no bem, né, meus irmãos? Que o bem sempre aumente nos nossos corações, nos nossos atos, né? Para que os nossos atos sejam de amor, de tolerância, não é? Então, nós vamos ficar com essa lição belíssima para o nosso aprendizado, agradecendo a Deus nosso Pai, a Jesus nosso Mestre, a Maria Santíssima nossa Mãe, por esse nosso encontro de paz, de aprendizado, aonde estamos reunidos com todos os povos de todos os lugares que estão sintonizados no bem, que estão aprendendo a cada vez mais seguirem os passos de Jesus, estão aprendendo, seguindo devagarinho, fazendo como Santo Agostinho, né, meus irmãos? Não esquecerei jamais. Santo Agostinho, anotar o que fizemos de mal, anotamos o que fizemos do bem, seguimos o bem, olhamos o que fizemos de mal para corrigir e vamos adiante, seguindo com fé, com esperança, com amor. Então, assim, até o nosso próximo encontro, joinha no nosso canal, para que a gente possa prosseguir sempre rumo à nossa autoiluminação. E assim é.